passada foi apresentada aí as demais estruturas de dados que estavam faltando quando a gente necessita trabalhar com R. Então, no primeiro momento, logo lá na segunda aula de repetição, já apresentei o vetor, que é a estrutura mais básica para se trabalhar no R. Tanto é que não existe nenhum conceito de escalar, né? Você tem um objeto lá com uma variável, aquilo ali nada mais é do que um vetor unitário. Um vetor, obviamente, unidimensional e unitário. Aí na aula passada também nós aproveitamos para ver o conceito aí de matriz, que seria aí um objeto, uma estrutura de dados aí com duas dimensões. A gente expandiu ainda mais aí esse conhecimento, aprendendo aí como que a gente trabalha aí com estruturas de dados aí de data frame, ou então Tibli. E por fim aí a gente estudou a estrutura de dados de lista. A lista eu pelo menos utilizo com certa frequência, mas dentre essas que eu apresentei, talvez a que eu utilizo mais aí é a data frame, Tibli, depois vem o vetor e depois aí a lista. A lista, você já deve ter percebido que ela tem uma importância, porque geralmente a gente utiliza a lista para agrupar, reunir, aglutinar resultados. Então, no meu ponto de vista, essa é uma das principais justificativas de se aprender a utilizar a lista. E dessas estruturas de dados, além de a gente aprender o básico, como que funciona, para que serve, as características, igual na aula passada nós vimos lá a diferença lá entre matriz, vetor. Matriz tem duas dimensões, vetor tem uma dimensão. A semelhança é que são estruturas homogêneas, ou seja, deve ser o mesmo tipo de dado. Aí eu também no começo da aula eu apresentei lá aqueles tipos básicos que nós podemos trabalhar. Os mais comuns aí quando a gente utiliza o R é o tipo lógico, que é verdadeiro ou falso, o tipo inteiro, que como o próprio nome diz aí, não é um valor inteiro, não é um valor fracionário. Nós temos o numérico, que é muito comum para a gente representar valores numéricos fracionários, ou seja, que não tem um valor exato. E a gente trabalhou também, e tem também texto, que é o caractere, que a gente usa com muita frequência. Tem outros, eu não entrei em detalhe, como, por exemplo, complexo, você trabalhar com números complexos. O R tem esse tipo básico. Então, você pode criar uma estrutura de dados e aí a regra que você vai adotar para combinar esses tipos de dados vai depender da sua estrutura. Vetor e matriz só permite um tipo. Aí nós temos a data frame, que conforme o tipo, que conforme a coluna, pode ser um tipo diferente. A data frame, toda vez que eu vou trabalhar com data frame, me lembra muito a estrutura do Excel, em que a gente armazena ali as observações ali nas linhas e armazena as variáveis nas colunas. Então você pode ter diferentes tipos. Então você pode ter uma coluna com um tipo diferente do outro. Certo? Então você pode ter diferentes tipos aí. Você pode ter. E isso aí são exemplos de estruturas homogêneas. Você pode ter, por exemplo, as estruturas heterogêneas. Aí os exemplos aí é a data frame, que permite colunas com tipos diferentes, mas na coluna tem que ser do mesmo tipo. E tem a lista. A lista é bastante flexível, mas sempre eu gosto de recordar, não necessariamente porque ela é muito flexível, ela vai ser preferível para ser utilizada. Porque às vezes a gente não precisa, certo? Às vezes uma data frame ali já é mais que suficiente, outra hora uma matriz já vai resolver seu problema. Então, dentre essas estruturas de dados aí, a lista é a mais flexível. Só que lembrando, quando a gente está fazendo um trabalho aí de análise de dados, é muito comum a gente receber um dado aí com a estrutura de uma tabela, ou seja, todas as linhas têm a mesma, todas as colunas têm a mesma quantidade de elementos e todas as linhas têm a mesma quantidade de elementos. Então, por isso que é tão comum a gente usar aí a data frame ou Tibli aí no nosso dia a dia. E esses dois aí, Tibli e lista, são estruturas heterogêneas porque permite eu utilizar aí diferentes tipos
Aí tem, por exemplo, lá a matriz da data frame, que são estruturas regulares, ou seja, tem a mesma quantidade de elementos, as linhas têm a mesma quantidade de elementos, e as colunas também têm a mesma quantidade de elementos. E nós temos uma estrutura aí que pode ser irregular, que é a lista. A lista pode ser irregular, ou seja, não necessariamente precisa ter a mesma quantidade de elementos. Então a lista aí tem a característica de ser regular. Por isso que é muito comum a gente usar a lista para armazenar nossos resultados, porque às vezes você vai armazenar lá um vetor unitário, ou então você pode armazenar uma matriz. Como vocês devem ter percebido, no exercício que foi proposto, que a gente tinha que acessar lá um ajuste de modelo, aí você pega o resultado do ajuste lá, tem uma quantidade muito grande lá de elementos que podem ser acessados. Aí por isso que é importante a gente aprender lista, para aprender a indexar, para aprender a acessar esses elementos. E da aula passada, assim, se eu fosse destacar o que nós temos, o que foi apresentado assim de principal, é claro que teve assim uma apresentação, uma visão geral das estruturas de dados, mas eu acho que para a prática o que tem de mais importante da aula passada são as indexações, como que a gente acessa os elementos. Porque é muito comum. Às vezes a gente vai receber um objeto que tem lá uma infinidade de elementos. A gente só tem interesse em um, em dois. Então a gente aprender a acessar é muito importante. Então indexação é importante para a gente aprender a acessar os elementos e também para modificar. Isso aí na aula passada mesmo a gente criou uma estrutura lá de Tibli, data frame lá com valores zerados, e gradativamente a gente foi modificando de acordo com os resultados que nós fomos obtendo. Então, a gente aprender a acessar e modificar é muito importante. Então, na aula de hoje, a gente vai ver mais exemplos, tá? Então, o objetivo principal é a gente trabalhar mais aí com essas estruturas de data frame e já focar logo aí nos processos de repetição e trabalhando aí nessa temática. Como que acessa elementos, como que modifica elementos. E eu vou destaquei na semana passada, eu vou destacar na aula de hoje também. A partir da semana que vem, eu vou mostrar algumas estratégias diferentes para a gente alcançar os mesmos resultados que nós temos obtido aí na aula passada e o que a gente vai obter hoje. Então, eu estou mostrando assim, inicialmente essa forma de acessar com o loop for, por exemplo, que aí a gente utiliza o paradigma da programação, o paradigma imperativo aí da programação. Na aula de semana que vem, quando eu comecei a falar de repetição, eu passei uma visão geral assim dos paradigmas que geralmente a gente utiliza para programar no R. O imperativo, que é excelente para a gente aprender a programar, entender como que a programação funciona, por isso que eu foco bastante nele aqui. E tem também a funcional, tem também a vetorizada. Aí, a partir da aula de semana que vem, a gente já vai focar nesses outros paradigmas, no paradigma funcional e no matricial ou então vetorizado, porque aí vocês vão perceber que pode facilitar a gente obter aí alguns resultados, pode facilitar a gente executar alguns processos. Mas é importantíssimo a gente começar pela imperativa, por esses loops, loop for, loop while, porque eles são mais explícitos. Então dá para a gente ter uma noção ali do que realmente o computador está executando. Aí na aula que vem aí a gente já vai focar aí um pouco mais aí na programação do paradigma funcional e vetorizado. Então já vou começar aqui a compartilhar a tela aqui, para a gente já inicializar aqui a aula de hoje, aqui fazendo mais exemplos de processos de repetição, aqui especificamente com paradigma imperativo, utilizando principalmente o loop for. Aí a partir da aula de semana que vem a gente vai aprender umas coisas interessantes aí, que é o paradigma funcional. Vou trazer de novo aí todas aquelas vantagens que nós podemos aí nos beneficiar com esse tipo de paradigma. Então já criei aqui um script vazio, já vou até salvar de uma vez aqui.
Então, aqui, estrutura de dados 2. A gente vai continuar trabalhando lá com aquela base de dados reais, tá? Vou continuar trabalhando nela, poderia ser outra, mas vou continuar trabalhando com ela porque é uma base aí com bastante elementos, bastante observações, é algo próximo do que a gente encontra na prática e também porque a gente já está familiarizado com ela. Então já vou importar aqui, como que eu posso proceder aqui em importação? Atualmente, a maneira que eu tenho utilizado, hoje eu tenho utilizado essa alternativa. Então eu sempre aproveito para trazer aqui o que eu tenho utilizado. Lembrando que não necessariamente eu estou fazendo as melhores escolhas aqui. Isso aí vocês vão ter, claro, a liberdade aí de escolher caminhos alternativos aí quando vocês tiverem uma vivência maior aí de você trabalhar com programação, trabalhar com R. Aqui geralmente eu mostro a forma que eu geralmente faço e muitas das vezes tenho uma opinião, uma visão muito particular, mas eu também estou sempre tentando assim me manter atualizado. Não gosto muito assim de ficar embarcando assim nas modinhas de cara. Eu tento estudar, perceber se aquilo realmente vai se consolidar. Se eu perceber que aquilo ali realmente vai se consolidar, vai se tornar importante eu aprender, eu vou lá e parto para aquilo. Também não gosto de ficar assim acompanhando assim as modinhas de cara, mas eu tento sempre me manter atualizado. Então aqui já vou fazer importação, ó. Olha como que é simples isso aqui, ó. Vou vir em Environment, aqui from Excel, aí aqui eu posso escolher aqui o diretório, ou então pode ser uma URL, quer dizer que eu posso fazer uma importação diretamente da internet, se eu tiver uma base de dados armazenada por aí. Então vou vir aqui navegar, aí aqui eu tenho dados, aí aqui o nome que eu vou chamar, isso aqui eu posso chamar de qualquer coisa, aí tem um preview aqui, ele mostra os 50 primeiros elementos aqui, dá para a gente ter uma noção se foi feita a informação de forma correta ou não. Ah, mas o que você avalia, Gustavo, quando você está fazendo importação dos dados? Uma das principais coisas que eu olho, que eu avalio, é o tipo do dado. Por exemplo, tem esse código aqui, ó. Tá com o tipo dobro aqui, provavelmente o melhor é ser do tipo inteiro, mas não vou nem mexer nisso aqui não, porque também não vou utilizar esse código. Parcela também tá do tipo dobro aqui, eu acho que o ideal é ser do tipo inteiro, eu posso até mudar aqui, ó. Escolher aqui, aqui ele já não tem opção aqui de integer, mas tudo bem, pelo menos é numérico. Aqui é numérico, aqui é tipo texto, numérico, o que eu identifico, assim, problemas. Quando você bate o olho, identifica problema, e problema grave, você não vai conseguir fazer sua análise. É quando tem um volume aqui, ó, que deveria ser de um tipo double, você pode associar isso aí como numérico, tá? Ele até vem falando aqui, ó, numeric. Quando tem um tipo que era para ser numérico, aí está como texto. Como que você vai fazer uma operação matemática que seja de somar com tipo texto? É impossível. Aqui eu posso escolher a planilha, aqui eu posso escolher, por exemplo, importar apenas parte do objeto, número máximo de linhas. Então aqui eu me preocupo com as colunas, número máximo de linhas. Às vezes eu tenho uma base de dados gigantesca e eu vou fazer uma análise aí dividida de forma distribuída. Eu posso dividir esses processamentos. Aí aqui no caso aqui, o que tiver problema ele vai substituir por um zero, e aqui eu poderia ter um código aqui para NA, que é não available, ou seja, não disponível, dados ausentes. Aí pode ser que eu tenha um código lá para isso. Vamos supor que eu coloquei -1, que é código para no data. Aqui está célula vazia. Se a célula está vazia, quer dizer que tem um no data ali. Aí aqui tem importação. Então aqui tem 3 comandos aqui, ó. Ele importa a biblioteca, a livraria aqui para ler o arquivo do Excel. Aí aqui tem um comando que executa mesmo o procedimento de leitura, inclusive até aqui com um caminho, né, no meu computador, para a base de dados XLSX. E aqui eu tenho um terceiro comando aqui, ó, que é de visualizar, porque depois ele vai lá e abre aquela tabelinha. O que eu costumo fazer com muita frequência? Eu simplesmente copio isso aqui, ó, aí eu posso até cancelar isso aqui. Porque, na verdade, aquilo ali nada mais é do que um gerador de código. Posso copiar aqui, ó, e vai trabalhar normalmente. Aí, só chamando a atenção, já comentei isso na aula passada, mas vale a pena repetir,
Essa biblioteca aqui, ó, read XL, read de leitura, importação, XL aí dos arquivos, XLSX, XLS aí do Excel, essa biblioteca ela não vem com a instalação padrão do R. Então, primeira vez que você for utilizar, você vai ter que instalar. Quando a gente vem aqui até importar, vocês devem ter percebido que ele dá esse aviso, ó, não tem essa biblioteca, vou instalar para você, tudo bem? Aí você dá o OK lá, ele vai lá e instala. Então, primeira vez que você utiliza, então você poderia usar o comando também, né? Tem um comando aqui que é para instalar pacotes, bibliotecas. Aí você adiciona esse comando aqui e depois, entre aspas, aí aqui tem que ser entre aspas, tá? Quando você vai buscar o comando lá no ambiente de instalação, nos servidores de instalação, você tem que colocar entre aspas. Executou isso aqui também está instalado. Ele já vai instalar. Não vou executar porque já tem instalado aqui no meu computador. Vou colocar um comentário. Isso aqui você vai precisar fazer só uma vez. Importar a biblioteca, você vai ter que fazer toda vez que você vai usar. Aí no começo você pensa, nossa, mas que porra, toda vez eu vou ter que ficar importando essa livraria? Que chato. Mas isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque quando o R inicializa, ele só carrega só aquelas bibliotecas que são essenciais. Aí a partir do momento que a gente vai precisando, ele vai importando. Por quê? Para o software não ficar muito pesado. O que acontece quando a gente faz importação de uma livraria? Você tem essa biblioteca lá no seu HD, no seu computador, você tem isso lá nos seus arquivos de programa. Aí o que acontece quando você importa? Ele copia esses arquivos de execução, que efetivamente faz o trabalho, ele copia para a memória RAM do computador. Então, por isso que às vezes tem programa que demora demais para abrir. É porque ele tem muita coisa, muito algoritmo, muito processamento, muito código. Aí ele tem que copiar isso tudo para a memória RAM para estar disponível para você utilizar. Aí imagina você ter uma quantidade grande lá de pacote. Hoje em dia o R tem mais de 5 mil pacotes disponíveis. Vamos imaginar que você instalou nem que seja 50. Aí você imagina ter que abrir o R, aí ele tem que copiar esses 50 pacotes, sendo que você vai usar um ou dois, então não justifica. Então, por isso que tem essa estratégia aqui. Você importar o pacote de acordo com a sua demanda. Não vai doer, não vai machucar. A única coisa que vai acontecer é que vai ter uma linha a mais aí no seu código, no seu script, tá? Então vai ter uma library aqui para você importar. Pode ser até esse comando aqui, ó. Você pode usar qualquer um dos dois. Require também vai funcionar também. Você vai carregar esse pacote para a memória. A partir do momento que você fez isso, você pode executar tranquilamente, que já está importado. Já está aqui nos meus objetos aqui, ó. Quer dar uma olhada na base de dados? Só clicar aqui e ele já te mostra esses dados aí. Ou então já posso ver uma prévia, posso pedir uma impressão aqui, ó. Dados aqui, ele me mostra os 10 primeiros elementos. Tá aí, meus 10 primeiros elementos aí. Beleza. Importado aqui minha base de dados, o exercíciozinho que eu preparei aqui é o seguinte. Eu recebi uma informação, isso aí pelo pessoal do... só para dar uma relembrada, né? Olha só, dá uma olhada aqui na minha base de dados aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um código da observação, eu tenho aqui um código do meu talhão, tem um código da parcela, tem minha altura dominante, tem meu volume, tem minha idade, tem meu genótipo. Aqui também não foi impresso, vou abrir aqui um pouquinho mais, só para imprimir de novo aqui, ó. Tem minha precipitação aqui também, ó. Tá? Então aqui eu tenho diversas variáveis aí. Essa base de dados é mais extensa, eu trouxe só algumas aqui que seriam mais interessantes. Então eu tenho essa base de dados. Aí eu recebi uma informação do setor de melhoramento genético aí. Eu recebi informação que aqui nós temos 3 tipos. Foi feita uma classificação, uma triagem entre esses materiais genéticos aí. Então eu tenho aqui, eu tenho um grupo de materiais genéticos aqui que são extremamente produtivos, em contrapartida, eles são menos resistentes. Então, de antemão, aí, aonde que eu vou implantar esses materiais genéticos produtivos? Naqueles locais em que provavelmente eu vou ter oferta de todos os recursos e numa quantidade que vai propiciar o desenvolvimento desses materiais genéticos. Então, se ele é produtivo
o que costuma acontecer? É muito difícil a gente conseguir desenvolver um super material genético que é bom em tudo. Então, esses materiais genéticos são muito produtivos, eles tendem, isso aí não é um fato, não é uma verdade absoluta, mas o que acontece na prática é que eles tendem a ser menos resistentes. Resistente a quê? A déficit hídrico, ataque de pragas, ataque de doenças, acidez do solo. Então, é isso aí que acontece de fato. É muito difícil a gente conseguir produzir um super material genético que é simplesmente bom em tudo. O que vai acontecer na maioria das vezes é que ele tem algumas características aí que são apreciáveis, mas em contrapartida ele tem outras aí que pode ser muito prejudicial ao seu desenvolvimento. Aí num programa de melhoramento genético aí vai ter que ser ponderado aí o que vai ser mais desejável. Mas então aqui a gente tem os produtivos, a gente tem um outro grupo aqui que são os resistentes. Eu posso ter um que é muito produtivo e resistente a determinado intempério, a determinada praga? Pode ter também. Mas aqui eu tenho os produtivos, eu tenho os que são os resistentes. Então aqui, na verdade, aqui, esses resistentes aqui também já é um indicativo aqui que eles não são tão produtivos assim, mas são resistentes. Você pode implantar naquele local lá que tem um risco grande de geada, que ele vai, é óbvio, que ele vai ter uma quebra na produção, mas ela não vai ser tão acentuada. Então, você implanta um material genético lá, num local que tem um risco alto de geada, ou então de déficit hídrico, e ele não tem resistência nenhuma a isso, ele simplesmente você pode perder todo o plantio. O que vai acontecer com esses resistentes, que obviamente você vai ter uma quebra aí de produção, mas pode ser que não seja tão significativa assim, porque ele tem resistência aquele intempério que vai ocorrer naquele local. E você tem um terceiro aqui, ó, são os intermediários. Tem uma certa resistência, tem uma boa capacidade de produção, é os meio termos, né? Isso aqui, se você for dentro de uma empresa florestal e qualquer empresa de produção agrícola aí, você vai encontrar materiais genéticos aí, com certeza aí com essas características. Que são extremamente produtivos, mas que peca em ser resistente a determinado intempérie. Os que não são tão produtivos assim, mas você pode implantar ali naquele local que ele vai resistir, ele vai sobreviver. Você vai ter uma pequena quebra de produção, obviamente, mas você não vai perder o plantio. E nós temos aqueles intermediários, que são produtivos e têm determinada resistência, é o famoso meio termo, intermediário, é o próprio nome disso. Então aqui eu recebi essas informações, recebi também a lista desses materiais genéticos, quais são produtivos, quais são resistentes, quais são intermediários. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna na minha base de dados. Então olha só, observa. Eu tenho aqui essas variáveis, essas colunas aqui na minha base de dados. Meu objetivo aqui inicial vai ser criar uma outra coluna. Então aqui eu tenho 8 colunas, né? Meu objetivo inicial vai ser criar a nona coluna, e essa coluna vai indicar qual é a classe, qual é a classificação desse material genético. Por exemplo, aqui, esse G11. Esse G11 é o quê? Ah, será que ele é produtivo? Se ele for produtivo, aí vai vir escrito aqui, ó, produtivo, produtivo, produtivo. Para todo o material genético G11. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é classificar, criar uma nova coluna e classificar esses materiais genéticos de acordo com essas classes aqui. Esse é o primeiro objetivo. Aí depois, o que nós vamos fazer? A gente vai criar um processo de repetição aí para ajustar o modelo. Aí desculpa aí, gente, assim, aqui o objetivo principal é aprender o processo de repetição. A análise aqui fica em segundo plano. Então já peço até desculpa aí pela minha falta de criatividade aí. Por que eu gosto de trazer assim, um ajuste de modelo? É porque é algo que você já tem mais ou menos o hábito de fazer, e vocês já fizeram na disciplina de base para biometria, inventário, dendrometria, base para biometria, eu já falei, manejo florestal. Então, todas as manejos nativos, boa parte dessas disciplinas do manejo, aí você vai ter que ajustar um modelinho ou outro. Lembrando que modelo, gente, é muito importante para a gente, porque modelo serve para duas coisas, especificamente aqui para o nosso caso.
Ele serve para a gente entender melhor um fenômeno, entender melhor o que está acontecendo. Inclusive, até tem alguns modelos que os parâmetros ele tem uma certa relação com o realismo biológico. Então, o que você interpreta para o modelo, você pode extrapolar isso aí para a realidade. Ele tem aí uma característica de poder ser interpretado biologicamente. Então, o modelo serve para a gente entender melhor o que a gente está trabalhando, entender melhor aquele fenômeno, e também serve para a gente fazer predições, tá? Para a gente saber o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro. Então, ele serve para essas duas coisas principais aí. E a gente usa com muita frequência, você já deve ter percebido. Então, por isso que eu vou usar. E, ao mesmo tempo, é algo que não é tão trivial assim. Então, não dá para fazer em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um ajuste agora, só para ficar um pouquinho diferente, eu vou ajustar um modelo não linear. Vou ajustar um modelo exponencial aí, só para mudar um pouquinho o exercício. E além de eu fazer esse ajuste, eu vou fazer a plotagem para cada um dessas classes aí relacionadas com os meus materiais genéticos. Então, vou criar aqui um processo de repetição em que eu vou ajustar um modelo específico para cada um dessas classes relacionadas com o meu material genético. Então, eu vou ter um modelo e depois eu vou plotar isso aí num gráfico. Vou plotar esse ajuste. A partir da plotagem desse modelo em um gráfico, isso aí vai ficar mais fácil até para mim compreender o que está acontecendo de fato aqui com essas classes aqui. Eu posso até ter algumas surpresas relacionadas com isso, tá? Depois eu vou fazer aqui algumas interpretações aqui, obviamente com a ressalva, né, de que eu não sou especialista em melhoramento genético, e também não quer dizer que vai ser verdadeira as minhas interpretações. Mas é só um exemplo de formas que você pode interpretar esses resultados aí. Tudo bem, gente? Então é isso. Primeira coisa que nós vamos fazer, antes de entrar no processo de repetição, é criar uma nona coluna para classificar. Então aqui eu vou ter uma nova linha, indicando se esse material genético, a qual classe ele pertence. Primeira coisa. Aí depois eu vou entrar num processo de repetição. Dentro desse processo repetitivo, eu vou ajustar um modelo para produtivos, um modelo para resistentes e um modelo para intermediários. Ao mesmo tempo que eu ajusto o modelo, no meu processo de repetição, eu vou plotar as estimativas desse meu modelo em um gráfico. Porque a partir do momento que a gente transfere essas informações para algo que é mais visual, fica mais fácil para a gente interpretar e entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Aí aqui, ó, eu recebi, né? Ah, mas como que eu sei qual que é o quê? Aí eu recebi uma lista, eu vou até copiar aqui para mim não perder muito tempo. Eu recebi essa lista aqui, ó. Eu recebi essa lista aqui do pessoal, do especialista lá do melhoramento genético. Então eles já me indicaram aqui, ó, G20, G22, G4, G3, G2, G24, G7, G18. São os meus materiais genéticos extremamente produtivos. Naqueles locais onde é que eu tenho condições satisfatórias, que eu vou detectar que não vai faltar nada para o desenvolvimento, então vou implantar esse produtivo. Local que eu já tenho assim, uma noção que eu posso ter algum problema, vamos supor que isso aqui é resistência em relação a déficit hídrico. Estou trabalhando ali no determinada região da Bahia, que eu tenho um problema relacionado aí com déficit hídrico. Então vou implantar esse material genético aqui que é resistente a déficit hídrico, por exemplo. Aí naquele local onde que não existe uma característica muito bem definida, ou que eu não tenho certeza, eu vou escolher esse intermediário. É isso aí que provavelmente o pessoal vai fazer na prática. E ao longo do tempo isso aí vai sendo modificado, o que não deu certo é substituído, o que deu certo mantém, e ao longo do tempo isso vai sendo refinado aí gradativamente. Então tá. Então beleza, agora como que eu faço aqui para substituir, para criar aqui uma coluna? Eu já vou criar essa coluna aqui, então. A primeira coisa que eu já vou fazer aqui, ó, dados, vou criar aqui uma coluna, aqui, uma nova coluna, ó. Vou chamar ela de InfoGen, de informação do material genético. Olha só como que é fácil eu criar uma nova coluna no meu banco de dados. Só que eu vou criar ela o quê? Vazia. Opa, vou criar ela vazia. Ctrl Enter aqui, tá criado, ó. Vou imprimir dados de novo. Já tem 9 colunas. Está criado. Vou imprimir de novo aqui.
Aqui, ó. A informação está aqui. Mas só qual que é o problema? Ela foi criada, mas só que ela está tudo em branco, né? Olha só. Tá aqui, abre aspas, fecha aspas. Isso aqui é como se fosse uma planilha do Excel, que está tudo em branco. Valores em células está tudo em branco. Olha só aqui, se eu fosse fazer essa mesma operação no Excel, criar uma nova coluna no R, em um Atible ou uma data frame, é quase tão fácil quanto criar uma nova coluna no Excel. Se eu fosse fazer no Excel, como que eu poderia fazer? Deixa eu achar esses dados aqui. Como que eu faria no Excel? No R é quase tão fácil quanto no Excel. Aí, criada a minha coluna. Observe que tá tudo vazio, né? Tudo em branco. É exatamente isso que aconteceu no R. Aí, gente, se eu fosse fazer no Excel, como que eu faria? Por exemplo, aqui, ó. Produtivo, ó. G20, G22, G4, G3, G2, G24, G7 e G18. Se eu fosse fazer isso aqui no Excel, como que eu faria? Selecionei tudo. Só retornar aqui, né? Sempre bom. Cliquei na primeira célula. Apertei o Ctrl Shift, apertei setinha para o lado, apertei setinha para baixo. Selecionei tudo. Eu vou vir aqui agora aqui em filtro. Aí agora aqui eu vou vir aqui, eu vou identificar aqui meus materiais genéticos aqui, ó. Vou até colocar isso aqui do lado aqui para me ajudar. Vou filtrar primeiro os produtivos aqui, ó. Produtivo aqui de acordo com a minha lista. G20, G22, G4, G3, G2, G2, G24, G7 e o G18. Esses aqui são meus materiais genéticos que são produtivos. Filtrei só eles, olha aqui, ó. Filtradinho aqui, ó. Só os produtivos. Aí eu venho aqui, o que eu faço aqui, ó? Escrevo aqui, ó. Só nos filtrados, produtivos. Arrasta até o final, ó. Agora só meus produtivos aí estão selecionados. Aí eu posso até vir aqui e limpar aqui essa... Vou adicionar todos novamente, selecionar tudo. Agora tá aí, ó, só os produtivos. Por exemplo, esse aqui é o quê? Esse aqui é o G20, ó. G20 produtivo. G7 produtivo. G20 produtivo, mais um representante aqui do G20. Olha só, por isso que eu gosto muito do Excel. Fantástico, né? Fazer isso de forma simples, rápida, no Excel. Vou mostrar que aqui no R também não é tão complicado também, não. Eu vou fazer isso via indexação. Aí aqui eu já aproveito para chamar a atenção que eu posso filtrar. Olha só, o que eu fiz ali no Excel é uma filtragem. Eu posso filtrar elementos no R de diferentes formas. Eu posso usar a função, que é o que a gente já tem usado aqui com muita frequência. Por exemplo, a função subset, ela cria um subconjunto dos dados, ou então você pode traduzir isso aí como uma filtragem. Nós temos, isso aí a gente vai ver a partir da aula de semana que vem, nós temos a função filter, que é de filtrar mesmo, tem até o mesmo nome aí do Excel, é do pacote dplyr, então eu posso filtrar usando função, ou subset, ou então filter, ou então eu posso filtrar por indexação. Eu vou lá e filtro aqueles... mas como que eu faço a filtragem por indexação? Lembra da aula passada, ó. Eu quero filtrar aqui a linha de 1 a 5, e eu quero filtrar aqui também... eu quero filtrar todas as colunas. Então, se eu não colocar nada depois da vírgula aqui, ó, lembra que a primeira casinha é linha, aí você tem uma vírgula, segunda casinha, coluna. Então aqui eu filtrei, ó, 5 primeiras linhas, todas as colunas. Mas eu quero filtrar as 5 primeiras linhas, mas só que só a coluna aqui de Infogen. Então é só eu colocar aqui, ó, coloco o nome dela, Infogen. Tá aqui, ó, será filtrado aqui, então, ó, só os 5 primeiros elementos,
só os 5 primeiros elementos e só a Infogen. Ah, eu quero filtrar também aqui o volume. Aí eu coloco aqui um C de combinar aqui, né, para me criar um vetor. Então tá aqui o meu volume. Agora eu vou filtrar 2 colunas aqui, né? Fechar aqui meu parênteses. Tá aqui, ó, filtrar. Então tá filtrado aqui as 5 primeiras linhas, as colunas volume e Infogen. Ah, eu quero fazer algo mais sofisticado. Eu posso usar lógicas, operadores lógicos. Ah, eu quero filtrar só os volumes que é maior que 300 metros cúbicos. Eu posso usar uma lógica, olha só, que é o volume. Vou colocar seus dados. Volume que é maior ou igual a 300 metros cúbicos. Tá aqui, ó. Ele retornou aqui, é um objeto aí com 131 linhas, ou seja, eu tenho 131 observações na minha base de dados, cujo volume é maior que 300, certo? Então, olha só que interessante. Ah, eu posso filtrar assim também, ó. Posso filtrar dessa forma aqui também, ó, com uma igualdade. G20 aqui, ó. Eu posso filtrar meus dados genótipo, cujo é igual a G20. Filtrado. Tá aí filtrado aqui, ó, o G20. Aí só para mim ter certeza se é isso mesmo, deixa eu colocar aqui. Só G20. Eu tenho 469 observações aí, ó, só com material genótipo G20. Eu vou selecionar aqui só informação aqui agora, ó. Só a coluna de informação. E seleciono aqui 459. Isso aqui é o quê? Produtivo, não é? E se eu quiser atualizar isso aí, eu posso fazer assim, ó. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui é produtivo. Agora ele fez uma atualização. Eu vou abrir essa base de dados aqui, ó. Ela tem essa coluna info. Vou navegar até um G20 aqui. Quer ver? Vou achar um G20 aqui. É o G20. Aí no G20 aqui ele substituiu aqui, ó, para produtivo. Então, olha só como é interessante. Eu posso fazer a filtragem dos elementos e eu posso fazer algo que é muito poderoso. Ao mesmo tempo que eu filtro, eu faço uma atualização, faço uma modificação e faço isso para todos os elementos. Então tá aqui, eu atribuí todos para produtivo. Ah, mas então eu vou ter que fazer isso aqui para todos os produtivos? G22 também? Eu vou ter que fazer assim para todos? Aí aqui agora aqui é que eu vou mostrar aqui um comando aqui que é muito pertinente, que ele já encontra isso aqui de forma automática para todos os elementos do meu vetor. Aí eu vou usar o operador in para isso, porcentagem, in, porcentagem. Como que eu executo esse procedimento aqui especificamente? Aqui eu tenho salvado, aqui eu tenho salvo, né? O que é produtivo, o que é intermediário, deixa eu só executar aqui, né, para lançar na memória. Aí vamos imaginar que eu quero filtrar tudo aquilo que é produtivo. Então, posso construir aqui, né, dados, aí que eu estou abrindo aqui para indexação, eu já vou até colocar aqui uma vírgula. Do lado esquerdo da vírgula, eu me preocupo com a linha, do lado direito da vírgula, eu me preocupo com a coluna. Aqui a minha intenção aqui já é filtrar o quê? Minha coluna, info, gen. E a linha? Qual linha que eu vou filtrar aqui, ó? Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Olha só o que esse comando me retorna, ó. Aqui eu faço a seguinte pergunta, ó. Dentro dessa coluna aqui, ó, do dado genótipo, eu quero que eu faça a seguinte pergunta. Cada observação dessa minha base de dados, ela está presente nessa prod? Eu tenho um representante nessa prod? Aí na observação que isso aí foi uma mentira, que
que não está dentro aqui desse prod aqui, ó, que é o G20, G22, G4, G3, G2, se por um acaso for algo diferente disso aqui, ó, ele vai me retornar um falso. Tá aqui, ó. Falso. Se por um acaso a observação faz parte desse prod aqui, ele vai me retornar um verdadeiro. Então, olha só aqui, ó, a partir da linha 49 aqui é verdadeira. Vou até conferir aqui, ó. Observação 49. Então, até 49 é falso, ou seja, não é produtivo. Então, vamos ver aqui nas primeiras linhas aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o G11. O G11 ele me retornou falso aqui, ó. Tá falso. Falso. Porque o G11 ele é intermediário. Então é falso mesmo, não é produtivo. Vamos olhar mais aqui, a partir da observação 49, né? Aqui, ó, a partir da 49, o G12 também ele marcou como falso aqui também. Vamos dar uma olhada no que o G12 é. O G12 é intermediário também. Aí aqui, a partir da linha 49, ele marcou aqui, ó, true, verdadeiro. Ou seja, é um representante do produtivo. Vamos ver qual que é? É o G20. G20 é, né? É o primeiro aqui do produtivo. Então, assim, é um comando muito interessante para a gente fazer filtragem de diferentes elementos. Aí eu já começo aqui a mostrar aqui um dos grandes benefícios do R. Imagina, aqui eu só tenho só 24 materiais genéticos. Imagina você ter que fazer essa seleção, essa filtragem em 500 objetos desses. 24 elementos a gente fez rapidinho lá no Excel, mas a partir do momento que nossa base de dados aumenta, que é tendência, viu, gente? Tendência. Porque hoje em dia a gente coleta dados para praticamente tudo. Então, hoje em dia, tudo, praticamente tudo tem um sensor coletando informação em tempo real. A gente está na era do Big Data, que são aqueles grandes volumes de dados e que a gente, detalhe, volume de dados, a quantidade de dados está aumentando e a resposta com que a gente tem que dar a informação, ela é cada vez menor. Então, você tem um grande volume de dados com um prazo cada vez mais apertado para a gente retornar a informação. Então, sinceramente, gente, não dá para ficar fazendo esse processo de forma manual no Excel. Vai dar muito trabalho, a não ser com base de dados menores, como essa aqui, por exemplo, dá para você trabalhar perfeitamente. Tá? Mas uma base de dados como essa aqui, isso aqui, por exemplo, é um projeto de uma empresa. Às vezes ela tem uns 80 projetos como esse aí. Tá? Então, isso aqui é um projeto de uma empresa. A empresa vai ter 80, 100, 200 bases de dados como essa aí. Não dá para ficar fazendo isso aí de forma manual. Além disso, o que, é que vai acontecer? Quando você tiver 2 horas fazendo isso, você vai errar. Porque você vai cansar, você vai ficar cansado. Computador, não. Colocou a lógica aqui, já era. Pode ter certeza que vai ter tudo certinho. Aí aqui eu vou até zerar de novo aqui, só para não ter nada contaminado. Vou colocar isso aqui em comentário. O Wikicode. Pedir para comentar essas linhas. Vou deixar isso aqui, né? Para depois aí, se vocês quiserem consultar. Poderia fazer um por um, então poderia usar esse operador. Aí que eu já vou substituir aqui, ó. Produtivo. Vou fazer a mesma coisa para aqui agora. Intermediário. Só para respeitar o plural ali. Intermediários. Vou fazer a mesma coisa para quê? Para os resistentes. Vou executar isso aqui agora. Vou fechar isso aqui, vou abrir de volta para atualizar. Então tá lá tudo substituído. Ó. Tudinho substituído aí minha base de dados. Aqui, ó. Resistente, intermediário. Pode observar aí que foi tudo substituído. Quer conferir? Será que tem algum que é diferente aí dos intermediários? Vamos dar uma olhada. Será que teve algum que não foi substituído? Você pode digitar assim, ó, dados.
Aí aqui ele me retorna aqui informação, posso usar esse comando aqui, ó. Ele me retorna a frequência. Então aqui ele me mostra, ó, eu tenho 2.609 observações intermediárias, 868 informações de produtivos e 727 observações dos resistentes. Observe, gente, que eu não tenho nenhuma aqui, ó, com vazio. Quer dizer que foi substituído tudo. É bom fazer essa conferência, porque pode ser que tenha um material genético, por exemplo, o G35. O G35 não está contemplado aqui. Então, se estivesse na minha base de dados, ele ia ficar em branco. Então, aqui eu faço a conferência que eu conferi todos. Usando aqui a tabela aqui de table, aqui, que ela me retorna a frequência de elementos em cada uma das classes. Vou deixar ela aqui. Só para fazer a conferência. Beleza. Então, agora, aí, meu primeiro passo para me resolver meu problema está pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar um modelo de regressão não linear, para cada um desses elementos aí. Para me entender melhor, ainda vou fazer mais. Vou plotar isso aí em um gráfico. Então, como que a gente procede isso aí? Aí aquela... Lembra da carcaça, padrão? Repeti isso bastante na aula passada. Deu para me falar um pouco. Na aula de ontem, na verdade, que eu resolvi os exercícios. Então, existe uma carcaça padrão. Qual seria? Para resolver um problema de loop em uma data frame. Primeira coisa. Identificar e quantificar as classes de interesse. O que é minha classe de interesse aí? Minha classe de interesse aí são as informações de genótipo, Infogen. Essa é a minha classe de interesse. E depois eu vou contabilizar quantas classes eu tenho. Aqui eu tenho 3 classes, né? Produtivos, intermediários e resistentes. 3 classes. Aí depois o próximo passo, qual que seria o próximo passo? Ajuda dos universitários? Próximo passo aqui. Próximo passo seria eu criar uma data frame, né? O Tibler. Para receber os resultados. Só que detalhe, esse 2 aqui não é obrigatório, porque às vezes eu não quero armazenar resultado nenhum, eu quero só fazer uma apresentação. Esse aqui não é obrigatório. Eu tenho um terceiro aqui. Seria o quê? Antes de eu entrar no loop, eu teria que identificar como executar o procedimento e como acessar os resultados. Aí aqui, isso aqui pode ser até o segundo aqui também, ó. Esses dois aqui não tem uma ordem muito clara, não. Às vezes esse aqui poderia ser até o primeiro também, não tem uma ordem muito clara. Aí depois aqui eu tenho um 4. Executar o processo de repetição. No nosso caso aqui, um loop. Aí aqui dentro do quarto passo aqui, ó, o que eu posso ter aqui? O que eu geralmente tenho? Primeira coisa, filtrar a classe de interesse. Lembrando que isso aqui vai mudar gradativamente a partir do momento que eu for executando meu loop. Depois, executar os comandos
necessários para você resolver o problema. Aí isso aqui é o que vai variar muito. Conforme o que você está trabalhando, você vai ter que executar uns procedimentos. Aí conforme, se for outro problema, são outros procedimentos completamente diferentes. Então é isso aí que vai mudar muito. Aí depois aqui no 3 aqui, vou aqui acessar os resultados. No 4 aqui, modificar a data frame criada em 3, né? Para receber os resultados. Então, gente, isso aqui seria uma estrutura básica, tá? Você resolver um problema. É essa estrutura. Só que detalhe muito importante é que não necessariamente você precisa utilizar todos. Porque às vezes você não vai precisar salvar resultado nenhum. Às vezes você só quer imprimir, só quer apresentar. Então, se você só quer imprimir, só quer apresentar, esse quarto e esse terceiro aqui, ó, eles não são obrigatórios. Quero só imprimir, quero só fazer uma impressão. Então pode ser que determinado procedimento aí não é obrigatório dentro dessa estrutura básica. Mas vamos prosseguir aqui então, aqui, ó. Primeira coisa aqui então, deixa eu só copiar isso aqui. Estrutura básica, porque aqui não necessariamente a gente vai usar todos. Primeira coisa, identificar e quantificar a classe. Aí identificar, eu posso usar esse meu bom e velho comando unic. Só ver o que gera aqui, né? Aí aqui ele identificou, está identificado minhas classes. Vamos quantificar? Tem alguém que pode pensar, mas não sabe contar até 3? Conta aí, por que você está usando comando para isso? 1, 2, 3, por que você está usando comando? É porque isso aqui, gente, é uma solução geral. Aqui eu tenho 3, mas pode ser que eu tenho 250. Aí eu vou ficar contando um por um lá, não vou. Então, por isso que eu já generalizo para obter essa contagem através de uma função. E, além disso, eu zero a necessidade de interferência humana nesse ponto. Porque aqui ele já vai me contar automaticamente. E quando a gente zera a necessidade de interferência, isso aí é um caminho aberto para a gente automatizar, certo? Então, por isso que eu vou usar uma função para isso, para a gente automatizar essa etapa. Aí aqui agora, aqui, ó, como executar o procedimento e acessar os resultados. Aqui a gente vai fazer duas coisas. Primeiro que é a plotagem, primeiro que é o ajuste do modelo. Aí a gente vai ajustar esse modelinho aqui, ó, que é volume, vai ser em função aqui de uma função exponencial. Aí eu tenho um beta 0 menos um beta 1 dividido pela idade. Esse aqui é meu modelo exponencial, modelo não linear. Esse modelo aqui que eu vou utilizar, certo? Como que eu faço o ajuste? Como que eu faço o procedimento para ajustar esse modelo? Já vou falar de antemão que não vai ser possível usar o LM. Não vou nem escrever isso aqui, ó, mas a LM não vai ser possível utilizar. Não vai ser possível utilizar porque isso aqui é para ajuste de modelos lineares. Aí você pode pesquisar no R. No R, se for dar uma pesquisada lá, você vai encontrar essa função aqui, ó, NLS. Selecionei, apertei o F1 aqui. Tá aqui, ó, mínimos quadrados não lineares. Essa função aqui é a função padrão do R para ajuste de modelos não lineares. A diferença principal entre o modelo linear é que internamente é um procedimento completamente diferente. Modelo linear, você tem uma solução exata, você tem um único, exclusivo, um mínimo para você minimizar os erros.
No modelo não linear, isso não é possível. Então, você pode ter diversos mínimos. É o que a gente chama de mínimos locais e o mínimo global. Então, você vai ter que usar um processo iterativo para resolver esse procedimento. É um processo inteligente de tentativa e erro. É um processo direcionado, sistemático. Mas, no final das contas, aí vai ter que testar diferentes alternativas de parâmetros, aos parâmetros do meu modelo aqui, esse B1, é o B0 e B1, ele vai testar diferentes combinações e a partir dos resultados ele vai direcionando ali para tentar minimizar o mínimo. É um processo inteligente aí de tentativa e erro. E aí então a diferença está interna. Outra diferença é que você especifica de uma forma bem explícita a sua função, isso do meu ponto de vista é uma grande vantagem. Então você vai lá e escreve mesmo um modelo como esse aqui, ó. Porque o linear, quando você vai ajustar um linear, você faz assim, né, ó. Volume em função da idade. Ele já entende que você quis dizer isso aqui, ó. Certo? Ele entende que você quis dizer isso aqui. Aqui no modelo não linear, você vai ter que colocar de forma explícita. No meu ponto de vista, é uma vantagem, porque fica mais claro o que você está fazendo. E outra diferença é que tem esse start aqui, ou seja, você tem que dar um chute inicial de parâmetro. Lembra que eu falei que é um processo de tentativa e erro inteligente, que ele vai direcionando para minimizar os erros do seu modelo? Então você tem que dar um chute inicial. Quando você está trabalhando aí com o modelo linear, você não precisa disso. Aí um detalhe, uma dica importantíssima, quer trabalhar com modelo não linear no R, evita de usar aqui essa função. Porque essa função, ela é muito sensível para chute inicial do parâmetro. Então você vai ter que dar um chute muito bom para ele ajustar de forma correta o seu modelo. Para ajustar modelo, eu gosto de usar esse pacote aqui, ó. minpack.lm. Já chama atenção que esse pacote não vem com instalação normal. Então você vai ter que instalar ele previamente, tá? Mas é um pacote excelente para ajuste de modelo não linear. Aí que ele só dá um aviso, né? Que eu instalei isso aqui ontem para testar, então ele foi construído aqui na versão 4.03, na versão diferente do meu R. Se eu não me engano, a minha é 4.01. Então ele dá só um aviso aí. Esse aqui não é um erro. É um pacote excelente para ajuste de modelo, que ele usa internamente lá o algoritmo lá de Levenberg e Marquardt, que é um excelente algoritmo para ajuste de modelo não linear. A grande vantagem dele é que ele é muito robusto e muito pouco sensível a chutes iniciais. Então, por exemplo, meu parâmetro aqui, eu já vou adiantar, meu parâmetro vai ser algo em torno de 5, o beta 0 vai ser 5, o beta 1 vai ser 3, você pode colocar lá como chute 1 em 1, que ele vai ajustar lá com facilidade. Muito robusto mesmo o procedimento. Aí, então, aqui eu vou fazer o teste aqui, aí a diferença, gente, ela é muito semelhante. A diferença é que está aqui, ó, eu tenho que colocar o NLS, de mínimos quadrados não lineares, mais LM, que é de Levenberg e Marquardt. Vou apertar o F1 aqui, ó. Tá aqui, ó, lá dentro do pacote, lá MinPack. Excelente. Eu, na prática, só utilizo esse. Eu não utilizo o padrão do R. Então, vou fazer o ajuste aqui agora, então. Eu vou chamar isso aqui de NLS geral, para me ver aqui como que vai ser meu ajuste. Aí tá aqui o NLS.lm. Aí aqui meu modelo. Volume vai ser em função de um exponencial. Aqui eu tenho um beta 0 menos um beta 1 dividido pela idade. É esse aqui meu modelo. Meus dados, aonde que ele vai buscar, por exemplo, volume e idade? Aonde que ele vai buscar isso aí? Os meus dados. Aí eu tenho que dar também um chute inicial, né? O start aqui, ó. Vou até escrever de forma explícita aqui, ó. Start. Eu vou criar aqui uma lista aqui. Vou falar que o beta 0, um chute inicial qualquer. Vou falar que o beta 0 é igual a 1 e o beta 1 igual a 1. Chute inicial. Eu sei que não é isso. Eu sei que esse aqui é algo próximo de 5 e esse aqui é algo próximo de 3.
Aí já ajustei. Posso pedir o summary aqui, ó. Aqui o ajuste, ó. Beta 0 próximo de 5, beta 3, beta 1 próximo de 4 aí, né? Então tá aí o ajuste, parâmetros significativos, erro padrão, teste T e P valor. Vamos dar um chute ruim aqui, menos 10. Ó, deu um chute péssimo, e ele ajustou bem da mesma forma. Vou dar um chute pior ainda, menos 100. Aqui ele já não ajustou. Já colocou que quer tudo 1 aqui, ó. Já não conseguiu ajustar. Foi um chute muito ruim. Certo? E no 100 aí também eu exagerei. Lembrando, gente, quando a gente trabalha com modelo, isso aí não vai ter grandes variações, não. Tá? Então, assim, você pode até pesquisar num livro. Pega um livro lá de inventário, de manejo, do que você está trabalhando. Provavelmente os parâmetros vai ser parecido com aquilo. Vai ter pouca diferença. Aí, deixa eu ajustar de novo aqui. Então, tá aqui meu ajuste. Aí, o próximo passo aqui, ó, seria... tá faltando como que eu faço a impressão, né? Primeiro, deixa eu colocar meus dados aqui, ó. Dados. Primeiro X, dados idade, depois o Y, volume. Aqui, né? Volume em função da idade. Vou melhorar isso aqui um pouquinho, só colocar título nesses rótulos aqui, ó. Tá vendo que tá com um títulozinho feio aqui, ó? Eu vou falar que o X, lab, de label, vai ser igual a idade em anos, em anos mesmo, idade em anos, só para ficar um rótulo mais bacaninha. E o Y label, o Y lá de label, de rótulo, vai ser volume. Aí o volume aqui vai ser metros cúbicos por hectare. Pronto, agora apareceu o nomezinho bonitinho. Como que eu faço para colocar a linha do ajuste, esse ajuste geral aqui agora? Como que eu posso proceder isso aí? Aí, primeira coisa que eu tenho que obter os estimados. Como que eu posso fazer para obter os estimados? É só usar a função fitter. Esse aqui é meus estimados. Estimados pelo meu modelo. Aí é só plotar aqui uns pontos aqui, ó. Points. Esses são meus dados de idade. E aqui meus valores ajustados. Eu vou só mudar a cor aqui, ó. Então tá aí meu ajuste. Coloquei aqui um azulzinho aqui, né? Só para destacar. Então tá aqui meu ajuste geral. Então aqui já identifiquei aqui, né, os meus procedimentos que eu tenho que fazer. Os procedimentos que devem ser executados. Vamos supor que eu quero salvar aqui os meus coeficientes. Deixa eu ver como que eu faço para resgatar. Aqui muda um pouquinho, né? Não achei aqui meus coeficientes aqui de forma clara. Deixa eu ver com o summary aqui se sai mais fácil.
O summary aqui vai sair de forma mais fácil aqui. Aqui os coeficientes aqui. Resumo. Aqui os coeficientes me retornam uma tabela. Vamos acessar aqui estimativa dos coeficientes. Isso aqui é uma tabela, né? Então, vou selecionar aqui todas as linhas da coluna. Estimate, tá aí. Aí se eu fizer assim, ó, eu acesso o beta 0. Se eu fizer assim, acesso o beta 2. Bacana. Já descobri como que eu faço para acessar. Agora aqui, ó, vou criar, próximo passo aqui agora é criar minha data frame ou tibble vazia. Eu vou criar uma tibble, já vou até importar aqui minha tibble, que é o meu pacote tibble. Importado. Vou criar uma tibble aqui agora em 3 aqui, ó, que vai ser os meus coeficientes. Essa tibble aqui agora aqui vai ter informação. Vai ter informação aqui info-gen. Ela vai ser do tipo caractere. Quantos elementos que vai ter? N. Nzão, 3 elementos. Aí aqui eu vou ter meu beta 0. Que vai ser do tipo numérico. Quantos elementos? N elementos. Aí aqui agora que eu vou ter um beta 1. Numeric, com quantos? N elementos. Então tá aqui minha tibble criada, só que agora ela tá toda, ela não está inicializada, ela tá tudo com valor aqui vazio, né? Contexto vazio, ou então zerada. Depois, gradativamente, eu vou substituir isso aqui. Próximo passo, executar o loop propriamente dito. Aquela pergunta, aquela boa e velha pergunta. Qual loop eu vou utilizar? Loop for, loop while ou loop repete? Eu já sei. Antes de eu escrever a palavra while ou for, eu já sei quantas vezes eu vou ter que executar. Ou seja, 3 vezes. Porque eu tenho 3 classes de informação de material genético. Eu já posso criar aqui, ó, for i, variando aqui de 1 até nzão, vai ser 3 vezes só, mas poderia ser 500. Aí aqui agora, aqui, né? Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, filtrar a classe de interesse. Vou chamar aqui de dados, ou então só de D. D, underline I, que é de dados. Aí aqui vai ser um subset de dados. E o infogen vai ser igual a unigen, que são os únicos de gen. E filtrado. Aí eu vou executar aqui os procedimentos necessários. O procedimento necessário vai ser o quê? Vai ser meu bom e velho ajuste do modelo aqui, ó. Vou ter que tomar todo o cuidado do mundo. Vou colocar aqui a interação I para sair desse geral. E aqui, em vez de dados, vai ser D, underline, I. Esses dados aqui que eu acabei de filtrar. O resto pode deixar tudo igual. Aqui também, ó, aí o que eu vou fazer também? Eu vou ter que salvar, né, os meus resultados. Aqui para o meu resumo, aqui eu vou substituir pelo meu NLSI em vez do geral. Como que eu acesso meus elementos aqui, ó? Tá aqui. Posso até chamar de resumo I para ficar diferente, para não ter contaminação aí. Eu só tenho que lembrar de mudar aqui, ó. Esse aqui vai ser meu beta 0 coif. E esse aqui meu beta 1 coif.
E agora, por fim, aqui eu vou mudar aqui minha data frame. A minha data frame ela se chama coifs, né? Coifs. A linha aí, primeira vez que eu vou executar, esse infogen aqui, ó, vai receber o valor que está sendo analisado no momento. Vai ser o unigen i. Posso até copiar aqui. Aqui vai ser meu beta 0. Vai receber o quê? Beta 0 coif. Agora aqui vai ser meu beta 1. Vai receber o beta 1 coif. Aí faltou só um detalhe. Fazer o gráfico, né? Então aqui eu vou colocar isso aqui também, ó. Na parte que de executar comandos, vou colocar para ele ir adicionando aqui nos meus dados aqui. Só que eu não vou colocar tudo da mesma cor, porque eu quero uma diferenciação aí, né? Aí eu vou criar aqui um objeto de cores aqui, ó. Cores. Vou dar só uma olhada na ordem aqui, como está aqui. Aí ele começa com os intermediários, depois produtivo e depois existentes. Aí aqui a primeira, que é intermediário, eu vou colocar um laranja. O segundo, que é produtivo, vou colocar um verde. E o terceiro, que é resistente, vou colocar um vermelhinho aí. Mas lembrando que não quer dizer que é ruim, tá? Resistente é muito bom, se estiver no local correto. Aí aqui, em vez de eu colocar aqui com o azul sempre, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Cores. Aí gradativamente ele vai fazer o quê? Vai acessar uma cor diferente. Na interação primeira, que o I vai ser igual a 1, o que vai ser a cor? Laranja, para coincidir com o intermediário. Aí depois na segunda interação, o I vai ser igual a 2, ele vai acessar o verde. Na terceira interação, ele vai acessar o vermelho. Aí vamos ver se funcionou, né? Porque vai dar um erro grande. Mas tá aí. Filtrei, executei os procedimentos aqui, ó. Ajuste de modelo e adicionar ponto nesse meu gráfico. Depois acessar aqui os elementos e depois modificar. Tá vendo, gente? A estrutura é sempre a mesma, não muda. Chega a ser, fica até chato. Cores, executei. Comi uma mosca, com certeza, né? Vamos ver no que eu comi mosca aqui. Ficou tudo da mesma cor. Ah, já sei. Aqui, ó. Essa interação I aqui, né? Que ele vai buscar os ajustes. Porque senão ele vai só usar o GL. Se tem um erro normal, tem um só porque eu testei ontem, né? Se eu estivesse fazendo aqui de primeiro aqui, ia ter 10 erros ou mais. Aí aqui, gente, eu vou inicializar esse gráfico de novo aqui, ó. Primeiro tem os ajustes, aqui agora com ajuste geral de azul. Eu tenho que inicializar para depois receber os pontos, tá? Isso é importante. Vou ajustar agora de novo aqui. Vou zerar esses coeficientes aqui, só para o desencargo de consciência. Ó, coeficiente zerado. Beleza, deu um erro aqui, claro. Segundo erro. Porque aqui não é dados, é dos dados filtrado. Tá vendo? Ele me falou que XY aqui é diferente. Porque aqui ó, na unidade eu estava usando todos os dados. E aqui no ajustado eu estava usando só o filtro. Beleza, vamos lá agora então. Deixa eu inicializar isso aqui de novo. Vou inicializar os coeficientes de novo. Agora foi. Vamos dar uma olhada aqui nos coeficientes aqui primeiro. Então tá aqui os coeficientes, o ajuste dos modelos. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico aqui, ó. O verde, né? Produtivo. Aqui tem um detalhe importante, viu, gente? Aqui está produtivo, mas imagine se você colocar um produtivo no local onde é que eu tenho um problema de deficiência, que ele não vai ser capaz de superar. Queda vai ser lá embaixo, a queda vai ser gigantesca, tudo bem? Então, aqui já é um indicativo que
que provavelmente a empresa está fazendo alguma coisa certa aqui. O que ia me indicar se por um acaso esse verde estivesse lá embaixo? Está implantando esses produtivos tudo em lugar com deficiência. Dá uma melhorada nisso aí. Aí aqui eu tenho esse azul é interessante, que é como se fosse a minha média geral, é o ajuste geral. Então isso aqui eu trato como um valor médio, um ajuste médio. Classes médias de produção. Então está aqui o produtivo bem acima, obviamente que deve estar implantado no local sem deficiência. Aqui eu tenho os intermediários aqui, ó, intermediário aqui tendo um péssimo desempenho. Isso aqui provavelmente acho que poderia ser escolhido locais melhores para implantar esses materiais genéticos. E aqui nós temos os resistentes aqui, ó, que estão um pouco abaixo da média. Tá? Então esses aí seriam meus ajustes aí. Vou só colocar aqui uma legendinha aqui, ó, só para ficar bacaninha. Aqui, ó. Vou colocar uma legenda aqui no final. Vou tentar colocar ela aqui, ó, no canto superior esquerdo. Deixa eu dar uma pesquisada. Aqui tem um exemplo aqui. Só que seria no topo do lado direito, né? É do lado esquerdo. É mesmo? Aí o que vai vir escrito? O que vai vir escrito lá na minha legenda? Unigenótipos da informação e as cores. É que não apareceu o pontinho, que faltou falar o tipo de ponto, né? Isso. Tipo de ponto, ponto número 1. Então tá aí, intermediários, laranja, produtivo, resistente. Faltou você colocar o geral, né? Eu posso colocar aqui, ó, expandir esse vetor aqui, geral, e aqui eu vou expandir essas coisas aqui também, ó. Beleza. Então tá aí também a minha legenda aí. Intermediário, produtivo, resistente. Eu tinha programado aí um segundo exercício, mas não vai dar tempo de ser executado. O outro exercício, inclusive, é bem interessante. Isso em uma outra oportunidade eu passo isso aí. O outro exercício é para identificar qual que seria. Eu acho que dá tempo de fazer, só não vai dar tempo de explicar. Mas vai explicar assim de forma mais detalhada, mas vai dar tempo de fazer assim. E esse aqui é interessante, esse aqui é o exercício 1. Só copiar isso aqui.
Exercício 2. Esse exercício 2 aqui, ó, eu vou identificar o ímã máximo, ou seja, a máxima produtividade em cada um desses materiais genéticos aqui. Vai dar para fazer rápido, porque a estrutura é sempre a mesma. Não vai dar tempo, não, a gente vai ficar corrido. Estou vendo aqui, tá faltando só 5 minutos para eu terminar. Mas seria esse exercício aqui, ó. Eu identifico a idade relacionada com o ímã máximo. Se identificar o ímã máximo, é importante para você ter uma noção. O ímã máximo, na verdade, ele dá um indicativo da idade técnica de corte. Lembrando que a idade técnica de corte não necessariamente é a idade que você vai cortar, mas é um indicativo ali onde é que você tem máxima produtividade. Então, você fazer o corte ali em uma idade próxima desse ímã máximo aí é o mais desejável. Mas lembrando que a resposta final, obviamente, deve sair de uma análise econômica. Você deve fazer uma análise econômica e não só uma análise técnica para identificar quando que você deve cortar. Ou seja, você tem que incluir também os valores aí de custo, de receita, para identificar o momento certo. Mas o ímã máximo, a idade técnica de corte, ele é importante para a gente ter uma noção, pelo menos para propor diferentes alternativas aí de idade para fazer o corte da árvore, do povoamento. Aí aqui tinha um exemplo aqui, ó. Não vou nem executar, não, porque não vai dar para explicar, não vai dar tempo. Na aula que vem de quarta-feira, eu faço esse exercício aqui. Não vou nem passar ele como atividade, não vou passar outros, mas eu resolvo ele lá na nossa aula de quarta-feira. É a nossa aula de resolução de exercício. Mas aqui deixa eu dar uma limpada aqui nesse ambiente, né? Vou fazer um novo exercício. Então, é altamente recomendado eu limpar minha área de trabalho, meu espaço de trabalho. Então, posso vir aqui em Session, Clean Workspace. Tá vendo que aqui tá cheio de objeto? Ó, cheio de objeto. Do processo anterior, do exercício 1. Aí vou limpar aqui, ó. Limpei, agora tá vazio. Meu ambiente, meu environment de trabalho tá vazio. Aí aqui é o que a gente tinha executado antes, para classificar entre produtivo, intermediário e resistente. Aquela parte inicial aí, ó, de identificar e quantificar as classes. Aqui eu crio uma tíbula vazia. Essa tíbula aqui ela vai ter informação de idade técnica de colheita, ó. Informação da classe, a idade relacionada com o ímã máximo, o ímã máximo. O ímã máximo você pode associar como produtividade média. E é assim que a gente obtém ele mesmo, é dividindo a produção pela idade. É uma produtividade média. E aqui a gente tem um ímã aos 7 anos. Aí eu vou executar o procedimento aqui, obviamente que eu não vou explicar. Depois aqui vocês podem até parar o vídeo e tentar entender. Não vou entrar muito em detalhe agora não, porque não vai dar tempo de explicar. Aí aqui foi executado aqui, ó. Deixa eu imprimir na tela. Então tá aqui, ó, ímã máximo. O ímã máximo está aqui, ó, do intermediário 28 metros cúbicos, 46 aqui o produtivo e 32. Aí aqui tem idade associada com esse ímã máximo. Aí aqui tem uma idade bem baixa, né? Esse aqui não necessariamente condiz com o mundo real, até mesmo porque esses modelos aqui nossos aqui estão bem gerais. Para a gente identificar isso aí com uma confiabilidade maior, a gente tinha que estratificar mais, né? Gerar mais extratos aí, para gerar modelos mais customizados e modelos mais representativos. Então aqui deu algumas idades bem baixas, mas é comum dar essas idades também. Não necessariamente é isso
que deve ser aplicado na prática. Por exemplo, cortar com 3 anos, muito baixo. Mas foi isso que, de acordo com o nosso modelo, foi isso aí que gerou. O que isso me dá um indicativo? Que provavelmente o modelo não está muito bom. E também indicativo aí que esse intermediário estabiliza. É isso aí está falando que o nosso modelo ajustou. Então aqui ele estabiliza muito rápido, né? E também está relacionado com a característica aqui do modelo que a gente usou, que é um exponencial. Talvez o modelo mais indicado para a gente utilizar isso é um modelo sigmoidal, aquele que tem forma de S. Então aqui a gente vê que o intermediário que estabiliza, né? Chega no ímã máximo ali muito rápido. E aqui o detalhe, esse ímã 7 também é muito interessante, que dá para ter uma noção aí da produtividade aí aos 7 anos de idade. Eu vou mudar aqui só um pouquinho aqui, ó, só para me ter o PROD, para me ter a produtividade aqui, ó. Produtividade aos 7 anos, para me ter uma noção qual que é mais produtivo. PROD aos 7 anos. Qual que é mais produtivo? Obviamente aqui pelo gráfico já dá para ver, né, que esse produtivo aqui é o primeiro, depois vem o resistente e depois vem o intermediário. Mas vamos ver isso aí com valor quantitativo e não visual, que é a produção aos 7 anos de idade. Vamos ver aqui. Tá aí a produção aos 7 anos de idade, né? Produtivo aqui dando surra nos demais, mas vai colocar ele num local que tem deficiência. Como é que vai minguar? Produtivo aqui dando surra, intermediário patinando, tem alguma coisa errada aqui, está implantando esse local em ponto de deficiência, que ele não está sendo capaz de superar, provavelmente, ou então matéria genética, esse matéria. E aqui, gente, o detalhe é que tem muito material genético combinado, né? O ideal é fazer talvez um ajuste para cada material genético. Aqui eu juntei, aqui é só para fins de simplificação. O ideal talvez seria ter um modelo para cada um desses materiais aí. Então aqui o produtivo dando surra na produtividade, intermediário patinando e o resistente aqui fazendo seu papel. Vai ter uma quebra de produção aí, porque provavelmente ele está num lugar aí em condições mais inóspitas, mas ele vai desenvolver. Tá lá a produção dele. Aqui esse intermediário aqui é que tem que explicar por que ele teve esse rendimento aí aquém do esperado. Mas beleza, na aula de quarta-feira que vem, eu vou resolver esse exercício aqui, juntamente com o que eu for passar para vocês. Não deixem de fazer os exercícios, tá? Vocês estão percebendo aqui que tem uma relação muito grande da aula passada com essa aula. Os exercícios que a gente fez aqui, essa estrutura básica aqui, ó. Essa estrutura básica aqui, muito importante. Cadê? Aqui, ó. Essa estrutura básica muito importante. Sabendo essa estrutura básica, a gente resolve praticamente qualquer problema de repetição em DataFrame. A partir da aula de semana que vem, a gente vai entrar no paradigma funcional, da programação funcional. Do paradigma funcional, que é a gente usar a função para resolver nossos processos repetitivos, ao invés de loops explícitos. Então, aí vai ter uma teoriazinha no princípio, que eu vou detalhar mais. Eu já dei uma visão geral dos paradigmas aí, né, que a gente vai adotar aqui na disciplina, que é o hiperativo, funcional e matricial vetorizado. Aí esse aí tem gente que nem considera isso aí como um paradigma, mas eu vou tratar como, algumas pessoas consideram, então eu vou tratar como, só para diferenciar. Então, a partir de semana que vem, a gente vai entrar aí no paradigma funcional e matricial vetorizado. Aí vocês vão perceber que muita coisa vai facilitar. Mas eu não deixo de apresentar o hiperativo até vocês forem dar uma olhada aqui nesse livro aqui, que é considerado aqui uma das referências principais aqui do R. De quem que é o livro? Hedwig Winka. Já ouviu falar desse nome, né? Já falei muitas vezes dele. Até no capítulo aqui de interação, depois vocês dão uma olhada, tem esse livro aqui disponível na internet, só que em inglês. Aí pode jogar no Google Tradutor, quem não tem muita familiaridade, mas também é uma excelente oportunidade para aprender inglês. No próprio livro aqui sobre interação, que é o capítulo
que é a parte 3, que é a parte 3 aí do livro. É isso mesmo. A parte 3 do livro aí, que é de programação, de processo repetitivo aí, ele mesmo chama atenção. Ele explica, assim, de forma superficial e um pouco detalhada um outro, ele explica aí o paradigma hiperativo e funcional, mas ele foca mais no funcional aqui. Mas ele mesmo chama atenção que o hiperativo, que é esse loop explícito, é uma excelente forma de aprender processo repetitivo. Tanto é que primeiro aqui no livro ele mostra o hiperativo e depois ele mostra o funcional. Ele mesmo assim é um defensor ferrenho de se utilizar apenas programação funcional. E no R também é muito recomendado, mas você vai ficar para a próxima aula, eu vou entrar mais em detalhe em relação a isso. Vou apresentar um pouco a teoria disso aí também. Ok, gente? Obrigado pela atenção aí e até quarta-feira que vem.